Paz e graça a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Passando aqui mais uma vez um momento de ministração da gloriosa palavra do Senhor. Um dia tão glorioso que Deus nos concede. E eu quero aproveitar esse momento para compartilhar esta palavra com você. São 2 versículos poderosos que nos fala de verdades que alegram a nossa alma e o nosso coração. E a gente percebe que não é sonho o que fala a palavra de Deus, mas são verdades maravilhosas que aquecem o nosso coração e a nossa alma. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O texto que nós lemos, esses 2 versículos, fala de olhos, ouvidos e coração. São 3 órgãos dos mais importantes do corpo humano. A palavra tanto do profeta Isaías como do apóstolo se refere a coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Olha que coisa interessante. Qual não é a sensação diante dessas palavras? Que nem olhos e nem ouvidos, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou ao coração. É uma afirmação muito gloriosa. Aquilo que Deus tem preparado para o coração do homem, para a vida do homem. É uma sensação maravilhosa diante dessas palavras, que mexe muito com as nossas emoções. Mas isso não é um simples sonho, uma mera imaginação ou uma utopia. Isso é realidade, está escrito no livro santo de Deus, na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, não é um conto, não é uma história criada para alegrar um coração humano. É uma palavra verdadeira que alegra a nossa alma. E aí nós entendemos que Deus tem coisas grandes para os seus filhos. Deus tem coisas grandes para você. Talvez você tenha lutado tanto e tenha esperado tanto. E a palavra do Senhor é essa: espera só mais um pouco. Confia, não perca a sua esperança. Se você tem lutado pelo seu casamento, continue lutando. Se você tem lutado pelo seu filho, continue lutando por ele. Se você tem lutado pelo seu esposo, se você tem lutado por você mesmo, para vencer uma limitação que às vezes você se sente tão fraco, tão fraca diante dessa luta, dessa dificuldade, luta mais um pouco. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus garante que Deus tem coisas grandes para os seus filhos. Deus tem coisas grandes para você. A Bíblia se refere a Deus como aquele que tem coisas maravilhosas, potentosas, que vai além da nossa imaginação. Ele tem um grande amor. Não se pode medir o amor de Deus. A Bíblia diz lá em 1 de João 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Então Deus tem um amor imenso por você. Deus tem um grande perdão. Isaías 44, versículo de número 22 vai dizer: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como nuvens. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não vai se lembrar, Ele vai lançar no mar do esquecimento todos os nossos pecados, porque Ele te dá direito a uma vida nova com Ele. Então Ele tem um grande perdão para você. Ele tem a grande salvação. Quem pode nos salvar? Só o Senhor. Ele pode nos salvar. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo de número 3: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? É algo, irmãos, que o homem não pode dar. É algo que vem do coração de Deus. É algo sobrenatural. Quando o homem tem uma experiência com Deus, independe da posição social dele, o dinheiro não pode comprar a salvação. A mudança que acontece na vida do homem é algo que é gerado de dentro para fora. É a palavra de Deus que entra no mais profundo do âmago da alma do homem, lá no interior do homem, começa a fazer uma transformação poderosa, e esse homem é transformado, espírito, alma e corpo, através dessa tão grande bênção que é a palavra de Deus na nossa vida. É a ferramenta que precisamos para encontrar o caminho. É a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo e escrita para nós através da Bíblia Sagrada, esclarecida para nós pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E Ele fala ao nosso coração, Ele fala ao seu coração. O Senhor, Ele tem uma grande paz. Lá no Salmo 119, versículo 165, diz: tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O que eles têm? Quem ama a lei do Senhor tem paz. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite tem paz. Não precisa mostrar para ninguém, porque claramente as pessoas vão ver a luz de Deus que brilha em você. Porque em meio à guerra, em meio ao caos, à destruição, existe uma paz, uma grande paz que reina no coração daqueles que amam a lei do Senhor. São coisas potentosas e grandes que Deus tem para nós. O que nós devemos fazer diante de palavras verdadeiras, que não é sonho, é realidade para aquele que confia na palavra de Deus? Busquemos as coisas grandes de Deus. Esse é o convite que eu faço para você. O que você tem se preocupado tanto nesses dias? O que você tem buscado tanto nesses dias? Vamos buscar as coisas maravilhosas e grandes de Deus. Temos sido muitas vezes muito tímidos, vagarosos, negligentes. Não temos buscado as coisas grandes de Deus, as coisas melhores que Deus tem para nós, as coisas mais excelentes que Deus preparou para nós. E nós somos desafiados por Deus, pela palavra de Deus, a buscar mais e mais de Deus, da fonte inesgotável que é Jesus. Então, qual é o ensino da palavra de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, que vai dizer: invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus tem nele coisas maravilhosas que nós não sabemos, e nós só vamos desfrutar dessas bênçãos se nós buscarmos o Senhor,
se nós atentarmos para as coisas grandes de Deus. Então Deus nos abençoa, né? Deus nos abençoa. Que bom se fôssemos despertados para buscarmos coisas mais altas, coisas maiores que vêm de Deus. Deus nos abençoa na proporção da nossa fé. Então Deus vai te abençoar, sim, na proporção da sua fé, na proporção da minha fé. Lembra daquela mulher que o profeta de Deus mandou ela pedir vasilhas emprestadas na casa dos vizinhos? E ela foi, e quando o profeta perguntou, cadê as vasilhas? Acabaram-se as vasilhas. Então as vasilhas quer dizer a fé. Enquanto tiver fé, o azeite vai jorrar, o azeite vai descer, a graça de Deus vai descer. Temos posse das coisas grandes de Deus, porque é promessa de Deus. Deus prometeu a Moisés e a Josué que em todo lugar que os seus pés pisarem, seriam possessão deles. Isso significa que quanto mais terra Josué pisasse, mais terra ele teria. Olha que maravilha. Quanto mais Josué pisasse, a terra que ele pisasse era a terra que ele conquistaria para ele. Uma coisa que os filhos de Deus ainda precisam aprender é começar a tomar posse daquilo que já é nosso. Tem muitas maravilhas de Deus que pertencem a nós, mas só teremos o conhecimento se nós atentarmos para a palavra do Senhor. Conhecimento daquilo que Deus já preparou para nós. O profeta Elias ordenou ao rei Acabe que aparelhasse o seu carro e fosse para casa depressa, antes que a chuva caísse. Tudo isso quando havia no céu uma nuvem pequena, como palma da mão humana. Mas o homem de Deus já tinha certeza, já tinha a revelação de Deus, que aquela nuvem significava que Deus ia mandar, aleluia, a chuva, que Deus ia mandar a bênção. E ele, o profeta, disse, aparelha o carro e corre, porque senão você vai levar chuva. Nós devemos ter uma apreciação muito grande aquilo que a palavra de Deus fala para nós, os ensinos de Cristo, pela oração, pela fé. Você vai pedindo e já vai tomando posse da bênção. Muitos estão esperando morrer, ressuscitar, chegar ao céu, para só a partir daí começarem a desfrutar das bênçãos de Deus. Mas o tempo de usufruirmos é agora. Podemos já começar a desfrutar, a viver tudo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus é tão maravilhosa. Ele vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não precisa você esperar morrer e ressuscitar para desfrutar das coisas grandiosas de Deus na sua vida. É só acreditar, confiar. Então devemos fazer coisas grandes para Deus também. Assim como Deus tem coisas grandes para nós, assim como nós buscamos as coisas maravilhosas de Deus, assim como nós devemos tomar posse de coisas maravilhosas e grandes que Deus tem preparado para nós, também devemos fazer coisas grandiosas para o nosso Deus. Quando Salomão foi construir o templo em Jerusalém, a casa que seria dedicada a Deus, ele usou uma expressão muito significativa. Ele falou algo assim de grande significado. A casa que edificarei há de ser grande, disse Salomão, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses, segundo Crônicas 2:5. Então olha a visão daquele homem, olha o desejo daquele homem, era fazer algo grandioso para Deus, era demonstrar algo assim potentoso. Ele queria mostrar que o Deus que ele servia era um Deus maior do que todos os deuses, que não existe Deus além do nosso Deus. E assim Salomão tinha essa convicção. Como indivíduos e também como igreja, é preciso que começamos a fazer coisas grandes para Deus. Se na vida secular temos projetos tão arrojados, né? Tem tantas pessoas que têm projetos arrojados, que sentam e ali pensam a noite inteira, criando projetos,
e que são coisas até quase que impossíveis, não é? Que é interessante as pessoas terem essa visão. Mas assim como muitas vezes o homem tem essa visão de criar projetos tão grandes, por que será que no reino de Deus, às vezes os projetos, os empreendimentos são tão acanhados, são tão pequenos, tão modestos, né? Às vezes materialmente a pessoa sonha algo tão grande, mas espiritualmente ou para Deus a pessoa é tão modesta. Então devemos projetar coisas grandes no reino de Cristo. Nossos antepassados tiveram esse sentimento, irmãos. Não é possível que sejamos tão tímidos, né? Tão desinteressados. Que Deus traga sobre as nossas vidas esse desejo, essa vontade de fazer coisas grandes para Deus, que seja o alvo da sua vida, que o desejo seja, que o propósito seja, que venha uma vontade fortalecida e que haja encorajamento, para que assim sejamos usados por Deus e façamos coisas maravilhosas que façam uma grande diferença no reino de Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Guarde esta palavra no seu coração, que você será grandemente abençoado. Deus preparou coisas inauditas para aqueles que o amam. Deus já os preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou. E o tempo de começarmos a desfrutar dessas coisas maravilhosas de Deus é agora, é já. Presta atenção, isso não é sonho, é uma verdade de Deus para você, é uma verdade de Deus para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, soberano e eterno Pai, que esta palavra encontre lugar neste coração, meu Deus, desejoso de ser abençoado por Ti. Que o Senhor abençoe grandemente esta vida, este homem, esta mulher, esta família. Que Deus honre a fé do Teu servo e da Tua serva. Que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, que coisas grandiosas possa Ele obter para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, e que também cada um, meu Deus, desses que estão ligados na palavra, possam também ser instrumentos para realizar coisas grandes e potentosas para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Fica na bênção, recebe o meu abraço em nome de Jesus, e a graça e a paz do Senhor Jesus. Paz.